Nesta aula, discutiremos um importante mecanismo de reuso de código, o polimorfismo paramétrico. O polimorfismo paramétrico é um recurso presente em várias linguagens de programação. Em Java é popularmente conhecido como generics, e C++ é conhecido como templates. O polimorfismo paramétrico nos dá uma maneira de reusar software. Reuso é muito importante em programação, pois evita o retrabalho e torna o desenvolvimento de software mais eficiente. A fim de entendermos o que é polimorfismo paramétrico e como esse recurso aumenta o reuso de software, consideremos essa função. Esta função lê dois caracteres e retorna o maior deles. De quantas formas diferentes ela pode ser reusada? Nós vemos que a variável a, em minha arquitetura pelo menos, cobre os valores entre menos 128 e 127. O mesmo vale para a variável b. Neste caso, A pode assumir um de 256 valores diferentes, e B pode assumir também 256 valores diferentes. Então, getMax pode ser invocada de 512 formas diferentes. Podemos redefinir essa função para usar inteiros, por exemplo. A estrutura é bem parecida. Em minha arquitetura, novamente, inteiros com sinal em C++ cobrem um intervalo que vai de menos 2 elevado a 31 até 2 elevado a 31. Então, temos que cada variável pode assumir um de 2 elevado a 32 valores diferentes. Logo, temos que getMax pode ser invocada de 2 elevado a 64 formas diferentes. Podemos até imaginar uma versão de getMax que pode ser usada com infinitos valores diferentes. Essa versão, com strings, por exemplo, pode ser usada com qualquer string. E temos uma quantidade infinita de strings. Algo que todas essas funções possuem em comum é que elas podem ser reusadas com valores diferentes de um mesmo tipo, mas o mesmo código não pode ser usado com dados de tipos diferentes. O fato que somente valores possam ser reusados é uma pena, pois os três algoritmos possuem um esqueleto comum, que aqui salientamos. Esse esqueleto comum compara dois atributos e retorna o maior deles. Notem que qualquer tipo que seja capaz de reconhecer o sinal de maior que deveria ser capaz de funcionar com essa rotina. A fim de permitir esse tipo de reuso, C++ e várias outras linguagens disponibilizam para o programador um recurso chamado polimorfismo paramétrico. No mundo C++, esse recurso é chamado template. Um template é como uma parte de um programa, por exemplo, um algoritmo, só que com lacunas. Em nosso exemplo, a parte do programa que é fixa é o algoritmo que encontra o máximo de dois valores. E a parte aberta, isso é, a lacuna, é o tipo do template. O tipo é declarado com essa declaração de template que vemos aqui em negrito. Podemos então usar esse template com inteiros, por exemplo. Nesse caso, temos o mesmo comportamento da função getMax declarada com tipos int, que vimos no início desta aula. Mas também podemos declarar nosso template com o tipo long, por exemplo. Então, teríamos o comportamento da função getMax como se ela recebesse valores desse tipo. E podemos declarar a função com o tipo string. Nesse caso, getMax recebe uma quantidade infinita de valores diferentes, pois existem infinitas strings. Notem que cada uma das nossas invocações da função getMax recebe um parâmetro extra, o tipo que está sendo usado para preencher a lacuna daquela função. Há situações em que a declaração do tipo é opcional. O compilador consegue inferir esse tipo para o programador. Neste exemplo, o programa ainda compila, mesmo sem a declaração de tipo. Há situações, contudo, em que é necessário declarar o tipo, pois o compilador é incapaz de inferir. Mas é exatamente esse parâmetro, o tipo, que dá nome a essa forma de polimorfismo que estamos vendo. O nome técnico de templates é polimorfismo paramétrico, exatamente porque o tipo da função é passado como parâmetro para o template. O template, na verdade, é chamado um construtor de tipos. Em outras palavras, o template funciona como uma fábrica de tipos novos. Esses tipos são criados pelo compilador, conforme sejam necessários. Por exemplo, se passamos um inteiro para o construtor de tipos, obtemos uma instância da função getMax que lida com números inteiros. E se passamos um char, então teremos uma nova instância de getMax que lida com caracteres.
Na prática, o que o compilador faz é criar uma função nova para cada instância diferente do template que aparece no programa, pelo menos em C++. Claro, essa função existe somente a nível de código assembly. Aqui, por exemplo, vemos a função que seria criada para getMax de caracteres. E aqui vemos a instância que seria criada para strings. O código é bem mais complicado, mas o programador não tem de se preocupar, pois o compilador cuida de tudo isso para a gente. Uma pergunta que podemos fazer é: será que qualquer tipo de dados pode ser usada com esse template getMax? Em caso negativo, o que um tipo precisa para poder ser usado com getMax? Vejamos este exemplo, que vai nos ajudar a entender o que é necessário para podermos usar templates. Aqui temos um tipo interval. Interval é somente um par de dois números inteiros. Poderíamos querer usar interval com a função getMax. Por outro lado, se tentarmos compilar esse programa, obteremos uma das horríveis mensagens de erro de templates de C++. Essas mensagens costumam ser muito longas. São grande fonte de desespero entre os programadores. Procuremos então entender o que está acontecendo. A função getMax espera que os parâmetros a e b possam ser comparados. Em outras palavras, esses tipos precisam saber lidar com o operador de comparação, no caso, maior que. Acontece que esse operador não está definido para a estrutura interval. Para que interval possa ser usada como um tipo da função getMax, é preciso que o operador de comparação seja definido para essa estrutura. Neste exemplo, temos uma definição. Note que em nossa definição, uma instância de interval é maior que a outra se a primeira incluir a outra. Poderíamos até mesmo ter uma especialização de getMax que fosse específica para interval. Em outras palavras, estamos declarando como que um subtemplate, que será invocado exclusivamente para valores do tipo interval. Note que a declaração de nosso template agora não recebe mais um tipo em aberto, ela recebe somente o tipo interval na versão especializada. A especialização nos permite modificar o corpo do template. Quando a função getMax for chamada sobre interval, será usado o corpo da função especializada, não o corpo do template original. Aqui concluímos nossa primeira aula sobre polimorfismo paramétrico. Trata-se de uma forma de termos reuso em programação. Existem outras formas de polimorfismo que também têm por objetivo aumentar o reuso no desenvolvimento de software. Algumas dessas formas de polimorfismo, como a subtipagem, nós já vimos. Outras, como a sobrecarga, serão um tópico de uma próxima aula. Até lá, fiquem à vontade para escrever-me com dúvidas e com sugestões. Obrigado.